Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da criação, dos 6 dias da recriação, da terra restaurada. Nós estamos vendo um caminho, intenso, falando desses dias de recriação que Deus usou para recriar todas as coisas. Nós estamos do primeiro, do segundo, e nós estamos no terceiro dia. Então no terceiro dia se encontra aqui em Gênesis capítulo 1, do 9 a 13, certo? Nós falamos das teorias do continente, nós falamos de Deus ordenando, dando repreensão às águas, no terceiro dia. Nós estamos no terceiro dia, nós vamos continuar falando do terceiro dia, e diz assim o texto: chamou Deus a porção seca terra. Deus chamou a planície a porção seca de terra. Deus já havia chamado, esse planeta de terra. Quando? Lá no versículo 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já estava dando nome ao nosso planeta de terra. Já na primeira terra, nós chamamos de terra original, e depois nós vimos que a terra se tornou caótica, ou seja, essa inundação, e agora no terceiro dia Deus organizou aquela inundação, ou seja, aquela inundação, ela desapareceu, ela sumiu, foram 2 dias, um dia e meio, o segundo dia inteirinho, e esse dia para organizar aquela terra que estava sob o dilúvio universal, o dilúvio causado pelo julgamento dos pré-adâmicos e dos anjos de Lúcifer. Então Deus já havia chamado a porção seca de terra, Pronto, Deus criou a terra. Nós falamos disso muito, nos vídeos da terra original. Deus criou a terra lá no começo, Jó 38. Aqui Deus está recriando, e Deus fez aparecer de novo a terra, certo? Esse planeta, então, chamar de terra novamente. E então, aí diz aí o texto: ao ajuntamento das águas, mares. Então agora Deus deu um nome ao ajuntamento daquelas águas. Águas que já existiam na terra original. Deus criou, quando criou todas as coisas originais, a primeira terra. Essa água foi usada para causar o dilúvio, certo? E Deus separou as águas de cima das águas de baixo, e Deus também fez separação entre as águas de baixo, águas subterrâneas, águas de rios. E agora Deus está falando assim: o juntamento das águas, mares. Então nós sabemos que já existiu, um mar só, um mar chamado Pantalácia, certo? Mas aí, aqui Deus está dizendo mares. Hoje existe os 7 mares, Nós, os homens, colocamos esses nomes nos mares: o Pacífico Norte, o Pacífico Sul, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Índico, o Ártico e o Antártico. Então já houve um tempo de ser um mar só, e eu creio que Deus está falando lá da terra original, mas agora Deus está criando, fazendo com que essas águas sejam mares, certo? Então eu creio que Deus estava já organizando a terra como mares, no plural, certo? E viu Deus que era bom. Puxa, Deus fez aparecer a terra, pensa, estava tudo bagunçada. Quando Deus começou, estava tudo destruído, tudo desorganizado, Nós gravamos os vídeos da terra caótica, e agora Deus viu a terra, ouviu que a terra era boa, viu que o que Ele estava fazendo era bom, se sentiu bem com isso, e também era bom os mares. Deus viu que aquelas águas que estavam todas, espalhadas, causando uma desorganização muito grande, agora essas águas estão nos seus lugares devidos, estão nos mares. E então Deus viu que era bom, que era excelente ter feito isso.
certo? Então, né, até aqui, a terra agora aparece e os mares são feitos, certo? E agora, né, como estava a terra no terceiro dia, nesse momento aqui, quando Deus, ao ajuntamento das águas mares, apareceu a porção seca e Deus deu nome aos mares, Deus fez os mares, nós colocamos os nomes depois, mas foi Deus que fez os mares, certo? E aí viu Deus que era bom, e como que estava a terra até aqui. Então tem um texto de Gênesis, no capítulo 2, versículos 5 e 6, você sabe que eu venho falando que não são duas criações, né? A do capítulo 1 e a do capítulo 2, ainda que há diferenças de como foi escrito, mas isso não quer dizer que são duas criações, não. O capítulo 1 e o capítulo 2 se complementam, certo? Tanto que nós já usamos lá para falar dos rios do Éden no segundo dia, está no capítulo 2. E agora no capítulo 2 vai mostrar como a terra estava nesse exato momento da explicação, como a terra estava. Então em Gênesis, no capítulo 2, no verso 5 e 6, que o capítulo 2 é um complemento do capítulo 1, vai estar mostrando alguma coisa, detalhes desse terceiro dia, nesse momento. Então nós vamos ligar, né, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 6, a esse momento do terceiro dia, porque o texto se refere a esse momento do terceiro dia. Então olha só, não havia ainda a planta do campo sobre a terra, ou seja, as pessoas pensam assim, elas começam a ler e falam assim, poxa, mas Deus fez as plantas lá, né? Criou as plantas e agora no capítulo 2 fala que não havia. Ou seja, então você viu, o complemento do capítulo 1 está aqui no capítulo 2. Então não havia ainda a planta do campo sobre a terra, certo? A terra estava se preparando para produzir. A terra tinha acabado de aparecer novamente depois de tantos e tantos anos que nós não sabemos precisar quantos anos são. Então veja que o texto diz, não havia ainda planta no campo sobre a terra, falando do terceiro dia nesse exato momento, certo? Nenhuma erva do campo havia brotado, ou seja, só estava a planície, só estava a terra seca. Deus chamou a porção seca de terra, então só estava a porção seca, certo? Nenhuma erva do campo havia brotado. Deus não havia dado ordem ainda não havia sido dado ordem, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e no segundo dia foi restaurado o sistema de chuva. Então no segundo dia foi restaurado o sistema da chuva, Deus está fazendo aparecer a porção seca, e por isso não há ainda nenhuma erva do campo brotado devido a isso. Então está se referindo ao terceiro dia, e não havia homem para lavrar. Então no terceiro dia, é isso que o texto está dizendo, que não havia homem para cuidar dessa terra ainda, e o sistema da chuva estava voltando no segundo dia, e Deus ainda não havia dado ordem para a terra produzir. Então nós estamos no terceiro dia, e nós estamos entendendo então, Moisés deu detalhes desse terceiro dia, em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, nós vamos continuar o próximo vídeo, o versículo 6, nós vamos continuar o terceiro dia da recriação. Nós estamos ligando o texto de Gênesis 1, 9 a 3, o terceiro dia, com Gênesis 2, do 5 ao 6, 5 e 6. Eu gostaria de ler aqui para você os 2 dias agora, para que a gente possa entender. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Veja que aconteceu imediatamente, nós já falamos isso. Chamou Deus a porção seca terra, ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Deus viu que era bom
tanto a terra seca quanto os mares, e assim foi. Agora, no versículo 11, está falando assim: disse Deus. Então Deus vai falar pela quarta vez. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Esse assim foi quer dizer que houve uma obediência imediata à ordem, à palavra de Deus. Então Deus está mandando a terra produzir aqui a erva verde, erva que dá semente, árvore que dá fruto conforme a sua espécie. Bem, então no capítulo 2, no verso 5, diz assim: não havia nenhuma planta do campo sobre a terra. Então, esse texto está se referindo ao terceiro dia antes do versículo 11. Ou seja, chamou Deus a porção terra seca e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus parou aqui e agora o Espírito Santo vai dar detalhes e dizer: não havia nenhuma planta do campo sobre a terra. Então Deus ainda não havia mandado produzir. Então Deus está falando do terceiro dia, no exato momento em que a terra apareceu, a planície apareceu, a porção seca apareceu. Nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Viu que nós falamos da restauração, do sistema de chuva no segundo dia, e não havia homem para lavrá-la. O homem, ele somente viria no sexto dia. Agora o versículo seguinte, ele diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então o versículo 6, diz: um vapor, porém, subia e regava toda a face da terra. Eu escrevi água aqui, mas é terra, certo? Bom que eu corrijo aqui ao vivo. Terra. Então Deus tinha terminado de separar as águas aqui. Os mares haviam acabado de ser criados, as águas tinham acabado de ir para os lugares e havia dado o nome de mares. Aí diz que um vapor, porém subia e regava toda a face da terra. Um vapor, ou seja, um orvalho, era a umidade no ar. Veja que é o segundo dia, e metade do terceiro dia Deus está trabalhando com as águas que são de cima, água dos rios, águas subterrâneas, agora águas dos mares. Então havia um vapor, um orvalho, umidade no ar no terceiro dia, antes de Deus mandar produzir ervas, árvores. Deus estava preparando o solo para isso. Então as águas estavam em obediência, certo? As águas de cima, as águas dos rios, as águas subterrâneas, agora as águas do mar no terceiro dia, elas estavam em obediência, assim foi, elas obedeceram. Então a terra se tornou seca, mas havia um orvalho, uma umidade, talvez das próprias águas que foram obedecendo, numa velocidade muito grande. Então houve um vapor, uma umidade no ar, um preparo para quê? Para que a terra produzisse. Então isso também pode mostrar como as chuvas são produzidas. Deus poderia também estar mostrando ali como que as chuvas são produzidas, dos vapores, certo? O vapor ascendentes para o ar frio, certo? Para uma umidade no ar, condensando-se em água que cai em forma de chuva. Então as pessoas dizem assim: só choveu lá em Noé. Não, o sistema de chuva foi restaurado no segundo dia, e durante os 1656 anos da dispensação da consciência houve chuva, choveu. Veja que era sobre a face da terra, Um vapor, porém, subia e regava toda a face, o rosto da terra, porque no versículo 11 aqui
No versículo 11 de Gênesis 1, Deus vai falar com a terra: produza. Então, esse texto de Gênesis 2, do 5 ao 6, está complementando o terceiro dia, mostrando como estava a terra antes de Deus falar: produza a terra. Então, que você possa ter entendido, graça e paz daquele que vive.